Prontinho, já estamos gravando. Boa noite, irmão João, que você já está ouvindo aqui. Boa noite, feliz sábado. Sábado. É um prazer ter você sábado, aqui com a João. gente, Prazer tê-lo conosco, viu? Que bom. É mais uma alegria. Muito bom, graças a Deus. Seja bem-vindo ao grupo, à nossa live. Amém, meu querido. Feliz sábado a todos. Um sábado. Irmão Martins vai fazer uma oração de início e eu vou ligar o cronômetro aqui para a gente não se perder no tempo. Pronto. Oremos, então. Vamos orar. Vamos. Pai de amor, Pai de misericórdia, graças damos pelo privilégio da vida, de mais uma vez estarmos reunidos no teu santo dia com nossos amigos, nossos irmãos, para estudar a tua palavra. Que o teu Santo Espírito possa fazer presente em cada mente, em cada coração, e que tudo que nós venhamos aprender possamos compartilhar com o nosso semelhante. Amém. Une-nos como amigos e irmãos até a tua volta, dai-nos um feliz sábado na tua santa presença, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa Amém. noite, mais uma vez, e feliz sábado a todos, né? Vamos dar agora a introdução ao nosso estudo de hoje, que é sobre Apocalipse 12, cujo título é A Mulher, Miguel e Dragão. E nós vamos saber sobre essas figuras, né? Que aparecem no capítulo 12. Mas no decorrer do estudo nós vamos ver que esses não são os únicos símbolos que aparecem em Apocalipse 12. Existem outros símbolos também que nós precisamos decifrar. Mas antes de nós entrarmos decifrando todos estes símbolos, nós precisamos saber a identidade de quem é a mulher, quem é Miguel e quem é o dragão. Então, nisso consiste o nosso estudo de hoje. Eu vou passar para a próxima página e nós vamos começar. Ó, gente, eu vou passando aqui a página. Se não mudar aí para vocês, vocês me alertam, tá bom? Pronto. Mudei a página. Mudou aí? Beleza. Não mudou a página aí, não? Não. Ainda não? Vou tentar mudar isso de novo. Sempre acontece isso. Mudou? Eu só estou vendo Cláudia. Hã? Eu só estou vendo Cláudia. Deixa eu ver aqui se eu consigo de novo. Agora o teu irmão Josimar. Mudou aí? Mudou? Ô, Cláudia, ainda não. Ai, Jesus, isso já acontece. Não sei por que acontece isso. Agora entrou Joelson e Juliana. Tá rodando todo mundo. Oi? Tá rodando a galera toda. É. Oi? Aparece... Mudou? Não, só tô para Cláudia agora. Mas tá vendo o slide aí? Não tá vendo o slide? Não, Cláudia. Não tá vendo slide nenhum, não? Não. Não, só estou vendo você. Agora entrou Josimar. Oxe, não tá vendo o slide aí atrás? Não, irmão? Não tô vendo, não. Eu acho que é porque clicaram na tela, Cláudia. Aí só está aparecendo as pessoas que estão participando. Aí deve ter clicado no seu nome. Aí tem que apertar ESC aí, irmão, no teclado, que aí volta para o slide. Deixa eu ver. Ainda não apareceu, não? No meu aqui, não. Está na tela inicial, Cláudia. A mulher, Miguel e o dragão, mas não está mudando para a segunda página. Não tá indo, né? Não. Vou pedir Kézia aqui para mim. Ô, Kézia, me ajuda aqui que não tá indo para outra página, não. Estou mudando aqui, mas não tá indo. Aqui. No meu tá mudando, mas para eles lá não tá mudando, não. Para ir para essa página que eu fiz agora. Fica parado aqui. Raquel, linda. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Esse aqui tá bom? Esse vídeo também é filmado. O vídeo não tá aqui. Tá aí. Estão vendo a gente?
Repetir agora. Agora mudou agora. Muito bem. Vai pra aumentar aqui. Cidade eu tô vendo agora. Tá agora na página de Miguel? Agora tá. Tá. O Arcanjo Miguel. Pronto. Quem é o Arcanjo Miguel? Pronto. Então, agora, o personagem que nós vamos estudar aqui agora é o personagem de Miguel, tá? Nós vamos saber quem é Miguel, porque em Apocalipse 12 fala sobre Miguel. Então, esse é o primeiro personagem que nós vamos estudar antes de entrarmos em Apocalipse 12. Porque quando a gente entrar em Apocalipse 12, a gente já entra sabendo quem é Miguel. Assim também vai ser a mulher e o dragão, a gente já vai entrar sabendo, quando a gente começar a estudar, a gente já vai entrar sabendo quem são cada personagem. Então, vamos ver primeiro quem é Miguel. E eu vou dar a oportunidade para Joelson se explanar logo de início e depois eu faço a complementação e outros que quiserem falar também, tá bom? Estão me ouvindo? Vamos. Ok. Tá ouvindo? Wellington, feliz sábado. Tá bom. Jana, feliz sábado. Feliz sábado. Sábado, Galo. Pronto, Joel? Ok. Miguel, para início, trata-se de um título dado a Cristo. Existem opiniões controversas a respeito dessa personagem na Bíblia. Alguns teólogos, claro, fora da corrente adventista, afirmam que Miguel é um anjo, né? Criatura. Entretanto, a etimologia do nome, ela aponta para uma realidade de um ser que, na prática, está acima de criatura, né? Você tem, por exemplo, o prefixo arque, ele denota superioridade. Ô, Joel, está dando interferência. O pessoal fechar o microfone. O pessoal vai ter que fechar o microfone e abrir quando for comentar. Ok, deixa eu fechar o meu aqui. Deixa eu ver aqui trabalhando. Ok. Melhorou o áudio aí? Melhorou. Pronto. Então, a palavra, o título é Arcanjo Miguel, só que arque, por exemplo, é um prefixo. Nós temos, por exemplo, a palavra arqui-inimigo, arqui-rival, que significa o principal, né? E arque para arcanjo significa o principal dos anjos. Só que no caso de Arcanjo Miguel, o Arcanjo Miguel, ele é superior a todos os anjos, e quando você estuda a atuação de Miguel, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, até porque Miguel só aparece 5 vezes na Bíblia. Aparece 3 vezes no livro de Daniel, uma em Judas 9, e depois ele vai aparecer de novo em Apocalipse capítulo 12. E o papel de Miguel, no contexto bíblico, ele é proeminente. Todas as vezes que Miguel aparece na Bíblia é no contexto de batalha. E o resultado dessa batalha é sempre positiva para Miguel, ele sai sempre vitorioso. Então, o que a gente pode adiantar já de começo, para dar espaço para os outros também comentarem aí, sei que vocês estudaram ao longo da semana e devem ter o que comentar, para não esgotar o conteúdo ligado a Miguel, o que posso afirmar é que Miguel é mais um título para Cristo, né? Não se trata de um anjo comum, trata-se do Deus encarnado, mas depois eu entro nessa questão do Deus, eu nem diria Deus encarnado, mas Deus revelado, né? Porque a encarnação é quando ele assume a nossa forma humana.
mas o arcanjo Miguel é a revelação de Deus, detalhes que a gente pode entrar aí mais tarde ao longo do estudo, se houver espaço para comentar sobre isso. Cláudio, seu áudio está fechado. Cláudia? Muito. Agora estão me ouvindo? Sim. Então, muitas pessoas dizem que nós, adventistas, acreditamos que Jesus é um ser criado por dizermos que ele é um arcanjo. Porque eles creem que quando falamos que Jesus é um anjo, estamos dizendo que Jesus é uma criatura, mas isso não é verdade. Por quê? Quando nós falamos que Jesus é o arcanjo Não sei aí, mas aqui eu não sei. Oi? Quando nós dizemos que Jesus é o arcanjo Miguel, nós nos baseamos não só nesses textos bíblicos que nós falamos aqui, não só nesses textos bíblicos que nós baseamos aqui, mas existem muitos outros textos bíblicos, e eu passei até para vocês uma apostilazinha falando só sobre Miguel, para vocês verem quantas evidências nós temos. Mas antes nós precisamos entender o que significa a palavra anjo, entendeu? A palavra anjo, a portuguesada é anjo, né? E ela tem origem no latim, que quer dizer angelus, que por sua vez deriva do grego, que quer dizer angelos, que é uma tradução para a palavra hebraica, que quer dizer malak. Mas na palavra malak em hebraico, anjo queria dizer mensageiro. Mensageiro. Preste bem atenção nisso, mensageiro. E fora esses textos aqui, existe muito no Antigo Testamento, quando Deus fala assim, o anjo da minha face, eu enviarei o anjo da minha face, aquele anjo que assistia diante de Deus. E esse anjo da minha face foi o mesmo que apareceu a Jacó, né? Foi o mesmo que apareceu aos pais de Sansão e foi adorado como um deus, né? E foi o mesmo que apareceu na sarça ardente e também foi adorado, né? E todo o mundo protestante concorda que esse anjo da face do Senhor é o próprio Jesus Cristo, porque recebe adoração. Lá no livro de Juízes também aparece um ser espiritual em que ele fala assim, Josué pergunta para ele, e quem és tu? Ele falou assim, eu sou o príncipe do exército do Senhor, entendeu? E nós vimos que quem recebe essa atribuição no Velho Testamento de príncipe do exército, ou chefe dos anjos, é o próprio Miguel, né? O próprio Miguel. Então, nós temos evidências que dentro do Velho Testamento, Jesus Cristo era apontado como o anjo da face do Senhor. Mas quando é chamado de anjo, não é porque ele é uma criatura, mas é porque ele é o mensageiro do próprio Deus. Era o único que interligava e se comunicava com os seres humanos, que vinha para se comunicar com os seres humanos. Olha qual grande coisa Deus fez. Miguel, o Espírito de Profecia fala que Miguel era uma forma... Cristo se transfez numa forma de anjo para entrar em contato com os anjos, entendeu? Para entrar em contato com os anjos. Era Deus se fazendo anjo para os anjos. E Jesus era Deus se fazendo homem para os homens, para ter relacionamento físico com as suas criaturas, para estar acessível às suas criaturas. E, nesse sentido, Cristo se personificando, né? Se personificando dessa forma para poder estar visível. E como Miguel, lá em Daniel 12, verso 1, ele é chamado de o grande príncipe, o príncipe do teu povo, entendeu? Como é que um anjo pode receber tal atribuição? Um anjo, um ser criado, pode ser o príncipe do povo de Israel, entendeu? O príncipe do teu povo. E lá, no próprio Daniel 12, fala que ele viria para salvar o teu povo, né? E se levantaria Miguel para salvar o seu povo. E nós sabemos que quem recebe essa atribuição é Jesus Cristo.
Jesus Cristo também é chamado de príncipe no próprio Velho Testamento. É chamado príncipe da paz. E a mesma palavra é que no hebraico existe 3 palavras para príncipe. Uma é nargide e o outro é sar, e tem uma outra que eu não me lembro muito bem aqui agora nesse momento, para me poder falar com uma certa propriedade. Mas essa palavra sar, ela foi usada mais para os seres espirituais. E Cristo recebe a mesma expressão sar que Miguel recebe. E a palavra sar, aqui a gente viu, a palavra sar em hebraico é um acrônimo, que quer dizer mais ou menos assim, Sua Alteza Real, o príncipe Sua Alteza Real. E ele é chamado lá em Daniel 12 de Sua Grande Alteza Real, máximo Alteza Real, porque ele é chamado o Grande Príncipe, não é assim que é chamado lá em Daniel 12? Que ele tinha uma posição extremamente grande. Então a gente vê que no Velho Testamento, Miguel é chamado de o Grande Príncipe. O primeiro entre os primeiros príncipes também, lá em Daniel também, Daniel 10:13, o primeiro entre os primeiros príncipes, aquele que era o princípio de todos os príncipes. E cai no Novo Testamento, ele é chamado de arque, como o Josso bem explicou, que arque é um radical que quer dizer assim, o primeiro, o princípio, o maior, o superior, aquele que está à frente, aquele que comanda, entendeu? Aquele que exerce o comando do exército. E quando a gente chega em Apocalipse 12:7, a gente vê Cristo como grande comandante dos anjos, e ele é quem derrota Satanás. E ele não derrota Satanás só em Apocalipse 12:7, não. Quando a gente estuda lá Daniel também, a gente vê que Gabriel deixa bem claro que ele tentou resistir a Satanás, mas ele não conseguiu. E ele não teria conseguido se não fosse Miguel que tivesse vindo e ajudado ele e vencido Satanás através de Miguel. Então, mostrando que Miguel era superior a qualquer anjo. E só ele tinha o poder de vencer Satanás. Entendeu? Então, já mostra que ele não é um ser qualquer, uma criatura qualquer. Então, diante das atribuições que a gente encontra para Miguel, a gente só pode dizer uma coisa: Miguel é um outro nome de Jesus. É só um outro nome para Jesus, que Jesus tinha antes de se personificar como ser humano. Era o Miguel era o nome pelo qual Jesus era conhecido entre os anjos e também era conhecido pelo povo de Israel. Sabia que o povo de Israel sabia sobre Miguel? Sabia sobre Miguel. E tinha um respeito muito grande por Miguel, entendeu? E eles não sabiam assim definir quem era Miguel, o que era Miguel, mas eles sabiam que Miguel era um ser superior que vinha da parte de Deus, era conhecido como o anjo da face de Deus. Miguel era visto pelos próprios judeus como o anjo da face de Deus. E hoje, no mundo protestante, todo mundo diz, o anjo da face de Deus é Jesus. Entendeu? Então, por que agora eles negam que Miguel é o próprio Jesus? Tem esse problema. E outra coisa, tem textos no próprio Novo Testamento que fala também assim, ó, que quando Jesus viesse, ele viria com a voz do arcanjo, dada a voz do arcanjo, não é, Joelson? Como é que a gente pode entender isso? Que ele vem com a voz do arcanjo. Exatamente. Esse texto, onde Paulo cita, ele faz essa ligação, né? Ele faz essa convergência entre o arcanjo Miguel, que aparece 3 vezes lá em Daniel, uma em Judas e uma em Apocalipse. Ele também faz essa ligação com a voz do arcanjo. E a gente sabe que esse texto de Paulo está relacionado com a volta de Jesus. E quem dará a ordem para que os mortos ressuscitem? Quem dá essa ordem é o arcanjo. Mas qual é a base bíblica para Paulo citar arcanjo? Daniel a base 12. bíblica é Daniel, capítulo 10, né? No capítulo 10 de Daniel. Ele aparece lá no final dos 21 dias de oração de Daniel. O arcanjo, ou melhor, o anjo Gabriel, ele fica impossibilitado de resolver aquele dilema entre Ciro
e Daniel. E no final dos 21 dias de oração, quem aparece lá? O arcanjo Miguel, para finalmente definir aquele dilema que durante 21 dias Gabriel não conseguiu. É. Quem E estava lá Daniel foi 12 Miguel. também, que fala, e por fim se levantará Miguel. Daniel capítulo 1, 12 verso 1, né? Nesse tempo se levantará Miguel. Aí você Os que tem Judas estavam 9 mortos serão também. ressuscitados. Exato. Judas 9 também fala sobre a atuação de Miguel, quando lá diz que Satanás ele disputava o corpo de Moisés, quando Miguel ele resolve aquela situação, definindo Moisés como alguém que, de fato, tem que ser ressuscitado para ir ao céu. E Miguel, nesse caso, não discute com Satanás, apenas dar a ordem para que Satanás se retire e Moisés seja ressuscitado, né? E aí a gente percebe Então, que Moisés foi ressuscitado. Quando a gente chega lá e mostra lá em Jesus, aparece Moisés vivo e junto e com Elias. Elias, E essa é a prova da exatamente. ressurreição de Moisés. Agora, a Né? prova uma das provas mais definitivas quanto a Miguel ser Cristo é que em Apocalipse capítulo 12, nós temos ali a guerra da divindade contra a criatura. E quem milita essa guerra é exatamente Miguel, Exato. que expulsa a criatura do céu. É. Então, nós temos vários elementos na Bíblia que apontam Miguel, o arcanjo Miguel, como mais um título para Cristo, né? Então, trata-se do próprio Jesus. E é interessante notar por que Miguel ele entra nesse contexto da criação como Deus é velado. Por que eu digo Deus é velado? Porque você vai para João 1,18, por exemplo, e lá vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. João 1,18. Aí você pergunta, por que ninguém jamais viu a Deus? 1 Timóteo capítulo 6, versos 15 a 16, mais ou menos, vai responder. O verso 15 de Timóteo 6 diz assim, ó. Timóteo 6,15. A qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Amém. Esse texto aqui é interessante porque ele responde àquela pergunta que a gente talvez queira fazer sobre o porquê de ninguém jamais ter visto a Deus, em João 1,18. Se você fizer essa pergunta, a resposta está aqui. Por que ninguém jamais viu a Deus? Porque ele habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. É interessante porque a Trindade não tem variação, não existe hierarquia entre elas. O que nós temos é uma didática para facilitar a nossa compreensão dentro do contexto de redenção. Então, no contexto de redenção, houve funções ocupadas, atribuições funcionais para os três seres da divindade, né? Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. E no plano de redenção, cada um se submeteu a exercer uma função. Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Espírito Santo, de acordo com Romanos capítulo 8, também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos dois intercessores. Um é Cristo no santuário celestial como nosso sumo sacerdote, sua missão sumo sacerdotal, e como advogado, né, o Paráclitos. E temos a intercessão do Espírito Santo. Agora, essas atribuições funcionais dos seres da Trindade é apenas no contexto de redenção, entendeu? Para que nós entendamos o papel de cada um. Exato. Mas, essencialmente, os três são iguais, não existe um subordinado ao outro, essencialmente falando. E por que eu cito isso? Porque, falando de Deus, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que na sua divindade, na sua plenitude de divindade, ninguém pode ver Deus. Porque a glória que emana de Deus é algo tão intenso que ele se esconde
na sua glória, na sua luz, né? E de acordo com Timóteo, ninguém jamais viu a Deus porque ele habita em luz inacessível. Agora, esse princípio aplicado a Deus, ele também é aplicado ao Espírito Santo e ao próprio Jesus. Agora, o que que Jesus fez para que ele não se tornasse inacessível na luz que é natural em si, assim como é no Pai e no Espírito Santo? Ele se projeta para fora dessa luz, revelando-se às suas criaturas, nesse primeiro momento, como o arcanjo Miguel. Exato. Se Ele personifica, né? Exatamente. Então, ele se revela num arcanjo aos anjos, aos seres criados, né? Ou seja, ele esconde a sua glória para se revelar aos seres criados. Isso é maravilhoso demais. É. Eu até imagino, estudando o Patriarcas e Profetas, no primeiro capítulo ali, quando fala da queda de Lúcifer, o interessante é que Lúcifer ele entendeu que ele não tinha nenhuma obrigação de adorar a Jesus na sua forma revelada. Por que que ele tem toda essa desavença com Cristo? Eu imagino, claro, uma opinião minha, que Lúcifer, na sua glória, quando ele olha para Jesus como arcanjo Miguel, ele não vê diferença física entre um e outro. Mas Exatamente. o fato de Cristo ter assumido uma forma física, uma forma revelada, não significa que ele fosse igual a Lúcifer ou aos outros anjos. Ele não deixou de ser Deus por assumir uma forma revelada. É. Assim como não deixou de ser Deus ao assumir a forma humana. As Porque pessoas ele, olhavam para Jesus enquanto andava ali na Palestina como homem e confundiam a humanidade de Cristo com a humanidade dos pecadores. Era só um homem para algumas pessoas, e para mas era aquele Lúcifer, homem. ele viu um anjo como ele, que tinha um acesso que ele não tinha, porque só Jesus podia entrar na luz inacessível como Miguel. E Exatamente. ele Ele não só entrava. podia ficar de fora. Exatamente. Inclusive no Patriarcas e Profetas, ele questiona por que que ele pode entrar e eu não posso. Exato. Então, fisicamente falando, visivelmente falando, não havia diferença entre eles. Mas o que faltou em Lúcifer foi entender o seguinte, que ali estavam ser revelado apenas por se projetar para fora da sua divindade. É, Inacessível, claro. Ele não deixou de ser divino por ser revelado, é, mas ele deixou a sua glória para se projetar para fora disso, isso. para relacionar-se com os seres criados. É, E dessa forma ele também se relacionou com Adão no Éden, exato. né? Então, são pontos assim interessantes. E para afirmarmos que Cristo ele é o arcanjo Miguel, essas preliminares aqui sobre João 1,18, 1 Timóteo capítulo 6, 15 e 16, talvez não seja tão esclarecedores esses textos, mas nos ajudam a ter uma pista, a ter uma ideia do porquê de Jesus ter assumido uma forma revelada. Eu acho que o ato de Cristo que mais resolve essa questão é a sua humanidade, porque ele tornou-se homem, a nossa semelhança, de acordo com Paulo, mas ele não deixou de ser Deus, né? Nós temos ali um casamento inexplicável. Ele é totalmente homem, mas ao mesmo tempo é totalmente Deus. Exato. Assim como era totalmente anjo na sua forma revelada, mas também era totalmente Deus, né? Exato. É isso aí. Realçar essa parte que o Jesus comentou aí. Pode falar, Wellington. O que é muito interessante a gente perceber é essa parte que ele comentou, a questão de quando Jesus esteve aqui na Terra, né, da forma humana, tinha pessoas que olhavam e achavam que ele era apenas um humano, uma pessoa comum. Mas ele não era só uma pessoa comum, porque ele era 100% divino. O que faz entender isso aí é o seguinte, que o problema de Deus a questão de Deus estar se revelando para suas criaturas, o problema não é nem ele se revelar, é a forma como essa criatura vê ele. Como aconteceu com Satanás, que teve esse problema, e como aconteceu com muitos quando Jesus esteve aqui, que as pessoas olhavam para Jesus e não via a autoridade divina na parte dele. Então, assim, acabaram confundindo essa parte da humanidade com a parte divina. Exato. Interessante, né? Cristo queria estar o mais próximo das suas criaturas possível e queria
mostrar para eles que eles podiam se relacionar com ele, porque ele não queria mostrar que estava acima deles, né? Ele queria ter um relacionamento, um vínculo com eles. Então ele se apresentava na esfera da sua criatura, né? Como foi no caso dos anjos, ele se apresentou na forma de anjo para se relacionar com eles, ter um relacionamento mais físico, mais palpável, né? Para eles poderem ter essa confiança mais física e palpável. Mas no caso de Satanás, ele tinha facilidade para adorar aquilo que estava acima dele, que ele sabia, tinha certeza que estava acima dele. Mas quando ele encontrou algo que, antes de Cristo aparecer, ele era o que tinha a maior posição lá no céu. E quando Jesus sai dali, parecendo com ele, né, igualando-se a ele fisicamente, ele se recusou a aceitar que Jesus estava acima dele, entendeu? Ele se recusou a pensar desta forma, ele só conseguia ver um rival que estava tomando o lugar dele, que estava tendo uma posição maior que ele, né? E assim mesmo foi quando Jesus veio aqui como ser humano também. Quando ele foi aqui, eles achavam difícil aceitá-lo como Deus, porque eles viram um ser humano que vinha de um lugar ruim, né? E não conseguia enxergá-lo como alguém maior do que eles, porque para ele ver ele como alguém maior do que eles, ele tinha que ter um poder, ele tinha que vir com a soberania e tal, tudo, para eles poder querer se reverenciar diante dele. Mas via alguém humilde, manso, pacato, com autoridade na fala, mas parecia com eles ser humano, entendeu? E o intuito de Deus sempre foi ter o quê? Um relacionamento mais palpável, mais próximo, entendeu? Com as suas criaturas, que fizesse com que elas se aproximassem mais dele, não se sentissem medo e se retraíssem dele, entendeu? Já. Ô, Cláudia, Hum. e demais participantes da live, é interessante ressaltar que quando Cristo se revela, ele está não apenas mostrando-se a si próprio, mas ele está principalmente revelando o Pai, né? E o Pai estava ali revelado no Filho, falando da humanidade de Cristo. Mas Deus também estava sendo revelado ali na pessoa de Miguel, como um ser altamente relacionável, apesar de estar na luz inacessível, juntamente com o Espírito Santo, mas ao Jesus se projetar para o exterior daquela realidade da divindade, ele está, de fato, revelando o Pai. E um texto que nos ajuda a entender esse momento da revelação de Cristo, estou procurando aqui na Bíblia, está em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Deixa eu só localizar aqui. 2 de 5 a 11. 2 de 5 a 11, exatamente. Obrigado, irmão Martins. Olha que texto interessante, né? Filipenses capítulo 2. Eu gosto do verso 5, principalmente o verso 5, que diz assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, olha que coisa impressionante, em Timóteo é dito que Deus habita onde? Em luz? Inacessível. Inacessível. Mas Paulo está dizendo aqui também aos Filipenses que Jesus é Deus. Então Jesus também habita em luz inacessível, na sua plenitude de divindade. Mas o que ele fez? Ele se limitou a isso? Não. Olha o que diz aqui. Não considerou que o ser igual a Deus, não está dizendo que ele é inferior a Deus ou parecido com Deus. Paulo está dizendo que ele é o ser igual a Deus. Se Deus é onisciente, ele também é onisciente. Se Deus é onipresente, Jesus... Ou seja, todos os atributos do Pai existem também em Jesus Cristo, né? Mas o que diz aqui? Que essas coisas foi algo a que ele devia se apegar-se. Deixa eu voltar o texto aqui. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se de quê? De alguns atributos da divindade.
de alguns atributos, né? Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O que chama a atenção aqui é que Paulo diz que Deus jamais foi visto porque habita em luz inacessível. E ele vai falando de Cristo em Filipenses, ele diz que Jesus também é Deus. E se Deus habita em luz inacessível, Jesus também tem as mesmas prerrogativas, os mesmos atributos inacessíveis. Mas aqui nós temos, na Bíblia, em vários momentos, alguém que se projeta para além do inacessível, tornando-se acessível ao toque e à visão. E esse ser é Jesus Cristo, que é tratado por título, aparece 5 vezes na Bíblia, mas em suas manifestações existem em diversos momentos ele se manifestou a seres humanos e é chamado também como o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor foi adorado por Josué, foi adorado por Abraão e foi adorado por Agar, né? E nós temos aqui vários exemplos na Bíblia em que o anjo do Senhor é adorado. E esse anjo do Senhor é o mesmo arcanjo Miguel que aparece em Daniel, Judas e Apocalipse. É isso aí. Joel, você também é o anjo que ia à frente do povo de Israel, na nuvem e no fogo. Esse mesmo. Exatamente, meu irmão. Prontinho. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre essa parte de Miguel? Tem alguma contribuição a falar? Neto? Estou vendo sua boca babujando aí. Tá abrindo o áudio aqui. Na verdade, assim, vocês foram muito abrangentes, né? Muitos ricos nos seus comentários. Mas, assim, eu queria ressaltar a perspectiva que eu tive desses ensinamentos que eu achei super interessante sobre essa questão do Deus, né? Inacessível, como ele se projetou, né? Para os anjos, como Miguel, e como Jesus aqui para nós seres humanos, né? E assim, mesmo mediante a toda a sua glória, a todo o seu poder, ele sempre se revelou de uma forma igualitária, né? Ele se revelou como Miguel ao anjo, em mesma comparação com Lúcifer. E em momento a nós humanos, né? Também como ser humano. Ele em momento nenhum ele quis se posicionar como uma autoridade, como aquele maior, mas porque a ideia principal, como o Joel colocou, era o relacionamento, não era um confronto. Quando se fez necessário, né, ele se projetou como uma autoridade maior, né? Quando o Joel faz um grande conflito, ele foi para o lado da Trindade e expulsou Lúcifer. E essa colocação de aquele que é como Deus, como Lúcifer também se quis colocar, só que foi expulso. A questão de Miguel, não. E isso, então, eu acho que também traz o fundamento que ele era o próprio Jesus Cristo. E eu achei essa parte que vocês explicaram muito interessante, muito rico nesse sentido, e eu gostei muito. Bom, parabéns. Mais alguém quer fazer alguma contribuição sobre essa parte de Miguel? Ou podemos passar para frente? Eu estava João. Eu estava analisando aqui a questão do livro de Zacarias, né? E a gente vê que aqui faz, na 4ª visão do sumo sacerdote Josué, que Jesus Cristo aparece ali, né, como anjo, né? Isso. Então a gente vê que nós temos vários textos da Bíblia que apresentam o próprio Jesus Cristo como anjo, né? É tanto que eu estava vendo aqui, onde diz aqui, ó, e diz-lhes assim o Senhor dos Exércitos, Zacarias 6:12, eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Exato. Então a gente vê que estão várias partes da Bíblia, né, que aponta o anjo que é realmente verdadeiramente Jesus Cristo. Exato.
E a gente vê também quando ele aparece a João na ilha, que João, que ele vai ajoelhar, olha que aparece primeiro um anjo, e o anjo vai e repreende João. E depois a gente vê que aparece o próprio Jesus Cristo e João se ajoelha aos pés dele. Entendeu? Exato. Então a gente vê que, de todas as formas, Jesus Cristo, ele é apresentado como o anjo Miguel. Exato. E o outro ponto que a gente analisa, diante da nossa discussão, é que Jesus Cristo, diante da sua humildade, as pessoas jamais quis aceitar ele como realmente o enviado do Pai, Exato. devido à sua humildade, à sua maneira de ser, para ganhar as pessoas. Então, a gente vê que essa questão, Jesus Cristo ele deixou bem claro para nós a questão de como imitar nessa questão. E outro ponto é que a gente vê que Jesus Cristo ele jamais se exaltou, né, para ser realmente reconhecido. Ele deixava que as pessoas encontravam nele, né, a luz. Exato. E a gente vê que hoje Jesus Cristo nem só temos vários textos bíblicos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, que aponta exatamente, né, o próprio Jesus Cristo, o anjo que realmente é a pessoa fundamental de Cristo. Entendeu? Isso é interessante e é importante salientar mais uma vez. Olha, gente, o conceito da palavra anjo no Velho Testamento quer dizer mensageiro, grave isso. Toda vez que você vê a palavra anjo no Velho Testamento, na verdade está escrito lá Malaque, que quer dizer mensageiro vindo do céu, entendeu? E Cristo era chamado de um mensageiro da face do Senhor, aquele que era o principal mensageiro de Deus, que assistia diante da sua face, entendeu? E isso não quer dizer que ele é uma criatura, entendeu? Mas ele era o portador, o porta-voz de Deus, diretamente. Deus não atribuiu isso a nenhum outro anjo que era criatura, ele atribuiu isso diretamente a Cristo. E como a gente já viu em todas as passagens do Velho Testamento, ele apareceu várias vezes, né, para muitos servos de Deus aqui, e como falou, esteve à frente do povo de Israel, né, como a gente viu aí, e apareceu lá no livro de Juízes para Josué como o senhor dos exércitos dos anjos e venceu a guerra, né? Então Príncipe do ele exército como do Senhor. o Deus do povo de Israel. Sim. Alguém falou aí? Quem foi? Joelson. Fala, Joelson. Eu só fiz um adendo aí quando você falou sobre a chamada teofania, né? A aparição de Deus lá em Josué, em Juízes. Ele se apresenta ali como o príncipe dos exércitos do Senhor, né? E só fazendo aqui um adendo ao que João comentou, quando ele falou da humildade de Cristo, a grandeza de Cristo. Você tem, por exemplo, Satanás, no seu delírio de grandeza, acabou que se perdendo, né? Se perdeu em seu próprio delírio de grandeza. E na sua obsessão por ser grande, acabou caindo e feio, né? Já Cristo fez o contrário. Ele se submete e esse ato de submissão de Cristo o torna grande, o torna desejável e admirável. O maior exemplo de alguém que se submete e que cresce em glória através da submissão está relatado no capítulo 2 de Hebreus, nos versos 5 a 9, 5 a 8 mais ou menos. Não vou ler todos os textos aqui, mas quero destacar apenas aqui o verso 5 e 7 e o comecinho do verso 8, que diz assim, ó: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? No verso 7, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Esse texto aqui, para mim, ele é impactante, porque nós estamos falando de Deus aqui, estamos falando de Jesus. E no verso 8, diz, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. E
Veja que coisa impressionante. Cristo, quando assume a humanidade, ele morre, é ressuscitado e volta para os céus no corpo humano. E eu gosto de uma expressão teológica que diz que Jesus estará para sempre preso a um corpo humano, inclusive levando as consequências do pecado. As marcas dos cravos em suas mãos e pés nunca mais sumirão. Jamais desaparecerão. E tem um poético em Zacarias, onde, na realidade, dos mundos que não caíram, dos seres que não pecaram, alguém olha o Criador do universo, aquele que é a razão da existência de todas as coisas, e agora num corpo diferente. E nesse corpo diferente, cicatrizes são percebidas ali. E alguém pergunta, que feridas são essas em suas mãos? E a resposta é a mais impactante que o universo já ouviu. São feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Verdade. Muito bonita, né, essa expressão. Isso é profundo. Agora, eu li no verso 7 que é dito que Deus fez alguém um pouco menor que os anjos. E quem é esse alguém um pouco menor que os anjos? A Bíblia tem resposta, tem nome para esse ser? Tem, no verso 8. Jesus. Onde diz, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. O texto não é esse, deixa eu me ver aqui se eu estou no texto correto. É esse texto. E o texto vai dizer aqui, um pouquinho mais na frente, vemos, todavia, no verso 9, é aqui que a resposta que eu quero está no verso 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Quem é ele? O texto responde, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. Então você vê o contraste aqui, né? João falou sobre Jesus, ele ser digno de glória, ele crescer num estado de exaltação por ter se humilhado. E você vê Satanás sendo humilhado, Satanás sendo um objeto de desprezo e de repúdio, porque em todo o tempo da sua existência no céu, após ter alimentado a inveja no seu coração, a obsessão por grandeza, a obsessão por adoração, foi o que ele alimentou durante todo aquele período de revolta no céu, de rebelião no céu. E ele caiu ao alimentar esse espírito de grandeza, ao contrário de Cristo, que ao se render a um estado de submissão, ele se torna glorioso, ele se torna desejável, ele se torna um ser altamente exaltado dentre todos no universo, né? E isso é impressionante. E Cristo não tem vergonha hoje de ser menor que os anjos. Veja que coisa. O Criador menor que as suas criaturas, isso do ponto de vista físico, né? Mas ele não deixou de ser Deus. E quando Cristo volta aos céus, nesse estado menor que os anjos, o estado de glorificação de Jesus nesse momento é ainda maior que antes da sua humanidade. É isso. Muito obrigada. João? Joel. Josimar? O texto que o Joel leu, qual que é o texto, capítulo e a passagem? Qual era? Oi? Qual é o texto que você No leu? texto de Zacarias. Hebreus capítulo 2, versos 5 a 9. 5 a 9. Ô Joel. Oi? Obrigado. É aquele texto o texto que você citou de Zacarias. É Zacarias capítulo... Dos não caídos. Dos não caídos. Zacarias 3, 6. Zacarias capítulo 3, me parece que é do 12 ao 15. Ah, tá. Estou na dúvida aqui do versículo, mas é capítulo 3. Eu vou ver aqui e já passo para vocês. Tá. Outro ponto que a gente vê, viu, Cláudia? Pode falar. Aquela questão do... Acho que é Ezequiel que mostra ali que Satanás ele era adornado com as mais maravilhosas pedras preciosas.
né? É. O brilho que ele tinha, a grandeza, né, da sua boniteza, tudo isso, e isso deixou com que ele se elevasse e se enfunasse mais ainda na questão do seu orgulho, né? Então a gente vê, quando a gente analisa aquele texto, acho que é Ezequiel, né, que fala? É Ezequiel, se eu não me engano. Acho que é Acho 28. que é Ezequiel. É isso. Aí a gente vê, né, o que era, né, Lúcifer, na sua grandeza, né, radiante do seu brilho, e a gente vê que Jesus, trazendo para os dias de Cristo aqui, que ele não procurou se engrandecer, né? Então a gente vê que ele foi mais do que vencedor diante da sua humildade, ganhando realmente a sua posição celestial. O texto Mesmo é tendo menor... Zacarias 13, verso 6, tá? É 13,6. tá. 13, 6 de Zacarias. 13,6. Isso. Tudo bem, gente? Então, Ok, peraí, qual o pera um próximo minutinho, assunto? só para tu me ajudar aqui. Deixa eu perguntar mais uma coisinha aqui. Mais alguém tem alguma contribuição a fazer sobre Miguel? Acho que foi bem esclarecido, viu, Cláudio? Foi, Bem né? explanado. Então, vamos passar aqui para a segunda parte do estudo. Tá vendo aí? Trocou? É o que a Dragão. quem representa o dragão? Quem representa o dragão? Peraí, que Gente, volte aqui. Eu tenho uma informação nada, assim, não muito legal para vocês. Qual é? É que nós estamos... O nosso Faltam tempo? 9 minutos para terminarmos. Nós vamos fazer a introdução do dragão agora, Cláudia? Pode ser. A gente faz a Quem representa introdução. o dragão vermelho do Apocalipse, E vamos 12:9. contextualizar na semana que vem, tá bom? Como? Vamos fazer a introdução sobre o dragão. Deixa eu ver se tá... Só um minutinho aqui, deixa eu só ver se está carregando aqui. Deixa eu ver aqui se meu notebook está carregando. Oi. No caso, você fala fazer só a introdução hoje e deixar para Aperta a semana que tomada vem lá, terminar aperta o a tomada resto? lá, ó. Aperta a tomada lá. É na parte do dragão, porque nós temos Então, enfia aí. 1 hora de estudo todas as sextas-feiras. Já estamos com 51 minutos Enfiou, e 47 tomada? segundos. Então a gente faz a introdução e fecha sexta-feira, E 2 a 8. dá continuidade semana que vem, tá bom? Para não ficar cansativo. Bota aqui na tomada da televisão, ó. É só um minutinho, viu, gente? Que o meu notebook está quase descarregando aqui. Corre aqui, Moel. Corre, senão vai descarregar. Rapidinho. Bota lá, bota lá. Rapidinho. Ó. Aqui soltou, ó, eu. Corre. Pode colocar todo. Não vai dar problema, não. Empurra no plástico. Não pode empurrar. Isso, agora pode pegar aqui daqui, ó, rapidinho. Não vai descarregar. Não vai descarregar. Quando dava 1 hora, ele acabava, apagava tudo. Vai acabar o Pronto, consegui. Pronto, gente. Deixa eu botar aqui o slide grande de novo. Cláudia. E aí? Você estava aí no seu duelo com o seu carregador para não descarregar o notebook? E eu informei o pessoal aqui que nós estamos com quase 5 minutos, né? Sim. E aí o que acontece? Nós entramos na parte do dragão agora e o tempo que nós temos é de uma introdução sobre o dragão para avançarmos na profundidade do tema semana que vem. Você não acha melhor a gente então deixar logo para a semana que vem, não? Dragão? Vocês querem deixar para a semana que vem? Porque se fazer a introdução... Nós agora... Se fizer a introdução, Joelson. Oi. Se fizer a introdução agora, a gente vai ter que recomeçar a introdução novamente semana que vem. Porque já não vai estar na mente. Olha, gente, eu só quero dizer para vocês uma coisa. Apocalipse 12, quanto mais vai indo para o final, mais vai ficar surpreendente Apocalipse 12. Entendeu? Vai seguir uma linha de raciocínio assim, muito surpreendente. A gente vai começar a desvendar coisa. Então, assim, se prepare, porque Apocalipse 12 ele está vindo assim, muito bem recheado.
Tem muito mais do que está no slide que eu dei para vocês. Aí é só um resumo, tá? Para você ter uma ideia do que a gente vai estudar. Mas tem muito mais coisa. Então, eu peço a vocês que, no decorrer dessa semana, no tempinho que vocês tiverem, estudem tudo que vocês puderem estudar sobre esse dragão, tá bom? Esse dragão. Prestem bem atenção nos detalhes desse dragão, que tem 7 cabeças, 10 chifres. Presta bem atenção. Embora ele tenha 10 chifres, ele só tem 7 diademas em cima desses 10 chifres. Tá? E aí a gente vai descobrir quem é esse dragão, o que esse dragão fez, e etc, etc, etc. Tá bom? Então, eu peço a vocês que estudem o máximo que puderem estudar, pesquisem no livro Grande Conflito. Eu vou tentar mandar para vocês também mais algumas coisas dentro do grupo, para vocês poderem estar pesquisando. Joelson também, viu, Joelson? Se você tiver aí. Qualquer outra pessoa também que tiver mais alguma coisa aí, ó, manda para a gente poder estar pesquisando, tá bom? O nosso chat está operando aqui, viu, Cláudia? Não sei se foi... O nosso chat está operando aqui, bate-papo. Eu não sei se foi Gilmar ou Juliana. Disse o seguinte, gente, 1 hora é muito pouco. Deveria ser pelo menos 1h30. Gente, a questão é a seguinte. É que se nós formos alongar demais o nosso tempo de estudo, vai passar muito conteúdo e a assimilação não dá. Verdade. Esse gostinho de quero mais é que é legal, entendeu? Exato. Então, o que acontece? Para nós aproveitarmos ainda mais o nosso tempo de estudo, vamos começar pontualmente. Vamos entrar às 8 horas em ponto. Se possível, 5 para as 8. A gente faz ali o quebra-gelo. Isso. Às 8, 8h05, a gente já começa, 8h05 no máximo, a gente já dá início ao nosso estudo, tá bom? Isso aí. A gente aproveita melhor o nosso tempo. Então tá. E aí a gente é melhor, eu acho até melhor a gente estar repartindo o estudo assim, porque assim a gente pode se aprofundar mais, não precisa ficar com pressa, com medo do tempo, né, por causa do tempo que vai se delongando. A gente pode mastigar bem uma parte, igual a gente mastigou bem a questão de Miguel aqui hoje. Aí, próximo a gente pode mastigar bem o dragão, mastigar bem esses personagens, para depois a gente entrar de fato no assunto, entendeu? E todo mundo entrar bem fundamentado. Não esqueça, estudem aí todo o material que a gente está enviando para vocês, tá? E eu gostei muito de hoje, do estudo de hoje, porque muita gente participou, né? Ainda teve mais gente aí, né? Faltou foi tempo para todo mundo poder dar uma contribuição. Realmente o tempo é curto mesmo. Mas foi bom, foi bom. O tempo é curto, mas foi bom, porque fica sempre aquele gostinho de quero mais. Exatamente. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Agora a gente vai fazer uma oração para encerrar, né? Mas antes disso, eu gostaria de saber se alguém quer fazer a consideração final do estudo de hoje. Josimar? Fique à vontade, senhor. De todos os estudos que eu fiz até hoje nesse grupo, esse foi o que ficou mais esmuiçado. Bom demais, glória a Deus. Glória a Deus. João? Realmente é fundamental, porque essa explanação desse estudo de hoje abre a nossa mente para a gente passar mais ainda a glorificar a Cristo como realmente esse anjo maravilhoso, né? Príncipe da paz. Foi muito bom o estudo. Amém, obrigado. Wellington? Wellington hoje falou... Eu acho que o Wellington foi botar Benjamin para dormir e acabou dormindo. Ainda não, estou por aqui ainda. O estudo foi muito bom porque a gente pode ter uma compreensão maior sobre esse amor de Deus para conosco, que ele não se limitou em continuar quem ele era, assim com toda a majestade, mas ele se esvaziou para poder habitar no meio das suas criaturas, né? Isso é verdade. Mas, inevitavelmente, o inimigo ele acabou confundindo essa situação e acabou pecando. Mas, acima de tudo, Deus continuou sendo Deus independente da posição que ele estava, né? Amém. Beleza. Neto? Eu só queria agradecer a Deus, né, pela oportunidade. Foi um estudo maravilhoso. Eu compartilho da ideia com o Joelson. A partir do momento que a gente colocou esse tempo de 1 hora, ficou, como o Cláudio até colocou, não teve aquela necessidade, às vezes, que o horário ia se estendendo e a gente tentava acelerar um pouco.
E para a gente que às vezes não tem muita propriedade do assunto, para assimilar tanta informação fica mais difícil. E esse estudo hoje, eu compartilho com o irmão Josimar, foi muito abrangente, muito tranquilo, muito esclarecedor, e aí a gente consegue assimilar com muito mais precisão. Eu já sei falar tudo sobre Miguel agora. Bom, né? Maravilha. Deus abençoe vocês. Valeu. Gilmar e Juliana. Amém. Gilmar que está aí, né? Oi, Juliana. Quem está aí? É Gilmar ou Juliana? Meu Deus, os dois dormiram. Eu acho que os dois saiu, viu, Cláudia? Ah, não, vai aparecer agora. Pode falar, Gilmar. Pode falar. Fala aí, Apareceu. dá sua consideração final. Fala, Gil. Pode falar aí. Já abriu o fone aí, meu filho? Fala. Ai, meu Deus. Gilmar não quer falar, não. Fala tu, Ju. Foi muito bom o estudo. Eu não tô conseguindo. O meu raciocínio tá um pouco lento. Eu não consegui. Achei um pouco difícil. Mas Oi? eu acho que é meu raciocínio que tá lento mesmo. Olha, Mas eu achei muito bom. se você tiver alguma dúvida, Juliana, você pode estar passando para a gente, tá? E a gente pode estar mastigando com você e até na próximo estudo a gente dá uma repassada também. E também, Claudia, na medida do possível, para os que ficaram assim com alguma dúvida, né, pode estar fazendo pergunta para depois, né, para a gente estar Tá. esclarecendo e demorando mais. É isso aí, pode fazer pergunta, tá Muito bom? bom. Então, Mas foi muito bom. que bom. Muito bom mesmo. Bom. Obrigada, Ju. Fernanda. A vida em Marte, na Argentina. Fernanda, sumiu aí, tá com Lília aí, mas ninguém vê mais cara de ninguém. Vou pular para a gente. Quem ia falar aí? Aí eu tô brincando, falei que eu acho que eles dormiram. É, deve ter dormido. Jana? É. Jana ainda está por aí? Gente, o povo entra e sai, dorme, esquece do celular ligado. Jana, Oi, Cal, tá me ouvindo? estamos ouvindo você, Jana. Jana foi jantar. Assim, sabe? Eu gostei do estudo de hoje. Só é que assim, eu não fiquei bem atenta, assim, porque agora agora abaixaram o som aqui, que o som estava muito alto. Aí agora assim, eu gostei, né? Eu sei que eu já assisti várias pregações de pastores, de membros, falando que o anjo Miguel, que é Jesus. Mas tem hora que eu fico assim em dúvida do anjo Gabriel. Tem o Gabriel e tem o anjo Miguel. O Miguel é Jesus e Gabriel é outro anjo, não é isso? Miguel, Gabriel é um anjo criatura. E Miguel é o anjo Jesus, Deus. Eu achei muito interessante. Eu gostei muito do estudo de hoje. Que bom. Amém. Obrigada a todos vocês. É certo. E como Falou, hoje Jana. nós estamos sendo abrilhantados com a presença de nosso irmão João, que veio pela primeira vez participar com a gente aqui hoje. Amém. Então, vamos convidá-lo para fazer a oração final, certo? Já. Eu? É você, João. Ah, tá. Vamos lá. Vamos. Santo e eterno Deus, nosso Pai, na tua santa presença te agradecemos, ó Deus querido, por nos ter dado raciocínio mental para discutir sobre a presença desse anjo maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz do teu Filho Jesus Cristo. Dá-nos uma noite maravilhosa para que possamos ter uma noite de sono tranquila para amanhã, ao despertar no sábado maravilhoso, aqueles que estão se reunindo e aqueles que não podem, mas estão em casa, associando contigo através da Novo Tempo. Dá-nos a tua direção, conceda-nos a paz, uma noite maravilhosa a todos os nossos irmãos participantes desta noite. Amém. Fica conosco, pois nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Faltou Joelso. Fala, Joelso. Sim. Boa noite, gente. Bom descanso e bom sábado. Aí, ó. Feliz sábado, gente. Tchau. Fica com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.
Até. Tchau. Do estudo, viu? Tchau, tchau. Tchau. Ai, João.